Fala galera, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento do grande trono branco. Esse é mais um vídeo escatológico. São julgamentos que acontecerão após a segunda vinda de Cristo. Dois deles vão acontecer logo em seguida ao segundo advento, na entrada do reino milenial. Nós já vimos esses dois vídeos anteriores, que é o juízo sobre Israel e juízo sobre os gentios que sobreviverem ou morrerem no tempo tribulacional. Logo em seguida, o vídeo anterior, nós falamos sobre o julgamento sobre os anjos caídos. Satanás e os demônios, os anjos caídos também serão julgados, provavelmente no final do milênio, antes do juízo do grande trono branco ou o julgamento do grande trono branco. Mas agora nós vamos tratar sobre esse assunto tão especial, que é o julgamento do grande trono branco. Por isso, não esqueça, se você ainda não nos segue, siga o nosso canal, dê um joinha, deixe seus comentários. Se você quiser semear no nosso ministério, aqui também tem como fazer isso. E vamos que vamos, à luz da palavra de Deus, vamos aprender na palavra de Deus o que é esse julgamento, que é no senso comum, a maioria dos cristãos, os que levam Deus a sério, também chamam de julgamento final. Então, o julgamento do grande trono branco, de Apocalipse 20, de 11 a 15, pode muito bem ser chamado como o julgamento final. Ele constitui, então, o término do plano de ressurreição e de julgamento de Deus sobre os homens. Até porque vai haver uma ressurreição nesse julgamento do grande trono branco. A Bíblia diz que vai ressuscitar quem? Os ímpios, os mortos, os que vão ser lançados na segunda morte, conforme diz a palavra de Deus. Então é a ressurreição para juízo, a ressurreição para condenação, a ressurreição para a morte eterna. Então, vamos lá. Qual é a hora desse julgamento? Que momento profético, dentro do plano divino das eras, vai acontecer esse juízo? E é claramente indicado que esse julgamento acontece após o fim do reino milenar de Cristo. Tá lá em Apocalipse 20, versículos 5, 12 e 13. A Bíblia Sagrada diz: o restante dos mortos não vieram até que se completasse os 1000 anos. Quais são esses 1000 anos? O reino milenar, o milênio, que vai acontecer, se realizar após o segundo advento de Cristo, ou a segunda vinda visível de Cristo, onde ele retornará em glória e graça, juntamente com seus anjos, com a sua noiva que já foi arrebatada, e voltará com ele em glória para implantar esse mil anos proféticos do governo de Cristo na terra, onde se completará as 4 alianças descritas na palavra de Deus: a aliança abraâmica, a bênção da promessa ao povo de Israel; a aliança palestínica, bênção sobre uma terra, o cumprimento da realização do retorno do povo de Israel, juntamente com os gentios crentes, agora fiéis a Deus, vão reinar a partir de Israel, da terra palestina. Aliança davídica, que a partir de Jerusalém haverá um trono de um descendente de Davi. Aliança davídica, da linhagem de Davi, reinará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, é o que diz a palavra de Deus. E a nova aliança, que é a aliança eterna do sangue de Jesus, de redenção e de perdão dos pecados, tá bom? Então, a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 5, que os restantes dos mortos não viverão até que se completassem esses 1000 anos proféticos, chamado de reino milenial ou milênio. Mas no versículo 12 e 13, a Bíblia Sagrada também diz o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, também foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Olha a ressurreição aqui. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. É o que diz Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Então, essa é a hora do julgamento, após o milênio, dentro do plano profético, ok? Qual será o local do julgamento? Esse julgamento não acontece nem no céu nem na terra, mas em algum lugar entre as duas esferas. Talvez nesse lugar que é as regiões celestiais, o segundo céu,
nós não sabemos, mas talvez, tá? São suposições escatológicas aqui. Vi um grande trono branco, diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse 20:11, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Outra pergunta que surge é: quem serão os réus desse julgamento? E a resposta é que fica evidente, com base na própria passagem, que esse é um julgamento dos chamados os mortos na Bíblia. Essa é a terminologia, os mortos. Ou seja, aqueles que morreram espiritualmente, que não têm a vida de Cristo, que foram incrédulos, infiéis, rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. E a Bíblia diz que demonstrou-se, previamente, que o plano de ressurreição dos salvos se completou antes de começar o milênio. Então, até o início do milênio, acontecem as duas grandes ressurreições para a vida. A primeira ressurreição, que a Bíblia chama, ou a ressurreição para a vida. Uns vão ressuscitar no arrebatamento e outros vão ressuscitar na entrada do milênio, nesse juízo sobre gentios e sobre Israel, como nós estamos falando. Mas depois, que os salvos ressuscitarem, no final do milênio, vai haver então essa ressurreição dos ímpios, que a Bíblia chama de segunda ressurreição, que nós já falamos em vídeos anteriores. Então, os únicos não ressurretos serão os mortos aqui, que a Bíblia chama de incrédulos, infiéis, desobedientes. E esses devem ser, então, os réus desse julgamento. Peters, um grande teólogo, ele nos diz o seguinte: o julgamento de Apocalipse 20, de 11 a 15, após os 1000 anos, profético, não é das nações viventes, que sobraram da tribulação, mas preeminentemente dos mortos, ou seja, aqueles que foram ressuscitados dentre os mortos em incredulidade. Apenas os mortos aqui são mencionados. E quem acrescenta as nações viventes a esse período profético, acaba criando uma espécie de julgamento universal, que está certamente sendo acrescentada à profecia, que não é correto biblicamente. Até porque nesse período todos os incrédulos já terão morrido profeticamente, é o que a gente entende dentro do plano profético. Então esses mortos são os incrédulos que serão ressuscitados para um juízo eterno. Peters diz o seguinte: tal julgamento é necessário para completar nas proporções certas aquilo que de outra forma estaria incompleto, a ordem do procedimento divino na administração da justiça. Pois se não houvesse tal profecia do julgamento, do que a Bíblia chama de dos mortos, no final do milênio, isso seria justamente considerado um grave defeito no nosso sistema de fé, nas nossas crenças. E com ele temos um todo harmonioso, ou seja, se complementa tanto as bem-aventuranças, aqueles que são fiéis, os crentes, fiéis a Deus, tanto de Israel quanto de gentios, em todos os planos proféticos até então, como também os juízos eternos e condenações mencionadas na palavra de Deus dos incrédulos e desobedientes e rebeldes, tá bom? Então, qual será a base desse julgamento? É outra pergunta que surge, nós vamos tentar responder. Então, esse julgamento, ao contrário de uma concepção popular errada, não tem por finalidade apurar se aqueles que o enfrentam serão salvos ou não. Todos os que devem ser salvos já foram salvos, como nós mencionamos, e entraram já no seu estado eterno, Os que serão abençoados eternamente já entraram na sua bênção, conforme nós vemos na palavra de Deus. Esse aqui, o julgamento do grande trono branco, é um julgamento das más obras, dos incrédulos. Por isso os livros das obras serão abertos, e a sentença de segunda morte é pronunciada contra eles, conforme Apocalipse 20:12, a Bíblia diz: então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, a salvação não vai acontecer pelas obras, mas a condenação e o juízo eterno, como não tem fé envolvida aqui, capaz de salvar esses que se perderam, obviamente a condenação acontecerá segundo as suas obras, conforme nós lemos em Apocalipse 20:12. Então aquilo que nós fazemos
no dia a dia, olha só, irmãos, revela o nosso nível de fé, de espiritualidade, de compromisso e aliança com Deus ou não. Então, obras, sim, à luz da palavra de Deus, são critérios para os infiéis, incrédulos, desobedientes, rebeldes na condenação eterna. Isso tem que ficar bem claro para você, porque às vezes tem muito crente safado, né? Crente pilantrão, que quer fazer graça com a graça de Deus, que começa, né, quer viver uma vida na palhaçada e acha que no final, como tem a visão da maioria dos católicos, né, no final de tudo Deus é amor, Deus é misericórdia, compaixão, tal. No final de tudo, Deus amoroso vai salvar universalmente todos os homens. Isso é um grande equívoco à luz da palavra de Deus. Você não pode pensar assim. Você precisa viver uma vida reta, correta, honesta, direita, à luz da palavra de Deus, produzir boas obras, frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, para que você possa herdar os céus e ressuscitar, ou ser arrebatado, transladado pela igreja do Senhor Jesus na volta de Cristo, ok? Voltando aqui, como no julgamento dos gentios as obras demonstram fé ou a falta de fé, como nós estamos falando, da mesma forma as obras demonstram aqui a ausência de vida. Que vida é essa? A regeneração, o novo nascimento, a vida de Cristo em nós, a ausência de vida. O fato de que haverá níveis de julgamento distribuídos a esses incrédulos é implicado em outra passagem que você pode ler em casa, em Lucas 12, 47 e 48, menciona sobre níveis de julgamento diferentes que serão distribuídos a esses incrédulos, rebeldes, obedientes, mais a sentença da segunda morte, que é a morte final, né, serem lançados no lago com ar de fogo, que arde com fogo e enxofre, será dada a todos, conforme diz a palavra de Deus. Ou seja, a primeira morte foi a morte espiritual, sofrida em Adão. A segunda morte é a confirmação e a realização eterna dessa separação de Deus, que é a primeira morte, que a primeira morte representava e que agora é efetivada depois do juízo do grande trono branco. É o lago que arde com fogo e enxofre. Inclusive o diabo, Satanás, o falso profeta, o anticristo e os anjos caídos também estarão sofrendo esses tormentos eternos. A Bíblia menciona: haverá choro, ranger de pranto e ranger de dentes. Então tenta imaginar que terrível será essa segunda morte à luz da palavra de Deus. Outra pergunta surge: qual será o resultado desse julgamento? O resultado, amados, desse julgamento fica bem claro em Apocalipse 20, versículo 15, onde a Bíblia Sagrada diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, a eterna separação de Deus é o destino eterno dos incrédulos, conforme nós vemos em Apocalipse 20, versículo 15. Até mesmo um observador, da Bíblia, casual, poderia perceber que a palavra de Deus não apoia a ideia de um julgamento geral, quando não há nada menos que 8 julgamentos diferentes mencionados nas Escrituras, cada qual com uma ocasião, um local, uma base e resultados diferentes. Nós já falamos vários deles aqui nesses vídeos proféticos. Os que acreditam em tal julgamento geral, identificam o julgamento dos gentios de Mateus 25, de 31 a 46, com o julgamento do grande trono branco de Apocalipse 20, de 11 a 15, o que é um equívoco. São 2 julgamentos diferentes. O julgamento dos gentios são aqueles que sobraram, que sobreviveram da tribulação, serão julgados segundo, tanto os que morreram por causa da sua fé e da sua fidelidade a Deus, quanto aqueles que sobreviveram do juízo do período tribulacional. Então há uma série de diferenças entre esses 2 julgamentos que impossibilitam de forma alguma torná-los um. Em Mateus, por exemplo, não há nenhuma ressurreição antes do julgamento, mas apenas uma reunião dos eleitos, conforme diz Mateus 24, 31. Enquanto em Apocalipse há uma ressurreição de todos os incrédulos. Em Mateus o julgamento é de nações que sobreviveram, mas em Apocalipse é dos mortos, aqueles que ressuscitarão para a morte e condenação eterna. Em Mateus as nações serão julgadas,
Mas em Apocalipse não trata de entidades nacionais, pois o céu e a terra fugiram, e já que as nações estão confinadas à terra, o mesmo acontecimento não poderia ser descrito aqui. Em Mateus o julgamento é na terra, mas em Apocalipse o céu e a terra fugiram, então provavelmente vai estar acontecendo nas regiões celestiais. Em Mateus não há livros a serem consultados, enquanto em Apocalipse os livros, diz a Bíblia, serão abertos, e o livro da vida será trazido. E os que não se encontrarem nele qual? No livro da vida, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Em Mateus, o julgamento ocorre no retorno de Cristo à terra. E em Mateus aparecem duas classes, os justos e os incrédulos. Mas em Apocalipse aparece apenas os incrédulos que ressuscitaram para condenação eterna. Em Mateus, alguns foram para o reino e outros para o castigo eterno. Ao passo que em Apocalipse, nenhum dos que são julgados vai para a bênção eterna ou as bem-aventuranças, né? O gozo eterno, como diz a Bíblia. Mas todos vão para o castigo eterno, é o que a gente vê à luz da palavra de Deus. Então são dois juízos bem diferentes. Em Mateus, o juiz aqui, que é Cristo, está sentado no trono da sua glória. Mateus 25, 31 menciona isso. Mas em Apocalipse, Cristo, está sentado no grande trono branco. Então são diferentes, são tronos diferentes. Em Mateus, a base do julgamento é o tratamento dos irmãos aqui. Irmãos como uma referência ao povo de Israel, né? Aqueles que crerem em Deus nesse período tribulacional. Enquanto em Apocalipse o julgamento se baseia nas suas más obras. São diferentes bases aqui. Em Mateus, a vinda de Cristo precede esse julgamento, mas em Apocalipse nenhuma vinda é mencionada, já que Cristo está na terra durante os 1000 anos proféticos, que a gente conhece como milênio. Em Mateus são mencionados o Filho do Homem, 3 classes de homens, ovelhas, bodes e irmãos, e também anjos, mas em Apocalipse são vistos apenas Deus e uma classe de homens, os incrédulos, aqueles que têm as suas más obras. Em Mateus a sentença é pronunciada e a separação é feita antes de ser conhecida a causa do julgamento, mas não há nenhum julgamento em Apocalipse até que ocorra cuidadoso exame dos livros que tem as obras más dos homens. Em Mateus não há um milênio precedente, pois encontramos os que passaram fome, sede, nudez, doença, aprisionamento e foram estrangeiros. Mas em Apocalipse, uma era milenar, ou seja, a Bíblia menciona 1000 anos precede esse acontecimento profético, segundo Apocalipse 20, versículo 5. Então essas considerações, né, que nós estamos trazendo para vocês, revelam de maneira suficiente a afirmação de que não se trata de um único e mesmo juízo ou julgamento, mas de duas partes separadas do plano de julgamento de Deus. O julgamento dos gentios, que já falamos em vídeos anteriores, é uma coisa, e o julgamento do grande trono branco após o milênio é outra coisa, tá bom? E o segundo advento, ou a segunda vinda, é um acontecimento culminante nesse plano de Deus. É culminante no plano de tratamento do mal, uma vez que Satanás será aprisionado por 1000 anos e a justiça será manifestada por Cristo em terra, no milênio. E culminante nesse plano de julgamento, porque todo inimigo vivo do plano de Deus será julgado. E culminante também para o plano da terra, porque esta poderá regozijar-se na retirada da maldição, na entrada milenial. E culminante também no plano de ressurreição, porque todos os justos serão ressuscitados para compartilhar da sua glória aqui por 1000 anos, como diz a palavra. Tanto os justos do Antigo Testamento, né, que vão ressuscitar no segundo advento de Cristo, como os justos da era da igreja, da dispensação da graça. E também é culminante no plano divino de manifestar sua soberania, uma vez que o Filho, ou seja, Jesus, é manifestado em glória no seu reino milenial. Então, tal acontecimento não pode ser minimizado, nem retirado de seu lugar, devido a esse plano de Deus para as eras, né? Para
os tempos, ok? Então é tudo isso que nós gostaríamos de falar acerca do julgamento do grande trono branco. Leia de novo lá Apocalipse 12, de versículo 12 não, desculpa, Apocalipse 20, de 12 a 15, que é onde revela como será esse juízo eterno. Que Deus abençoe a sua vida, que você faça parte daqueles que ou vão ser arrebatados, é o que eu creio, que eu vou fazer parte, você também, em nome de Jesus, vamos profetizar, vamos viver a vida que Deus prometeu para nós, santa, consagrada, dedicada, à luz da palavra de Deus, ou se morrermos fisicamente, né? E tem muito crente morrendo agora, muita gente morrendo, seja ímpio, seja crente, de todas as espécies, né? Todos os seres humanos morrendo aí nessa Covid, nessa pandemia mundial. Se estivermos mortos, dormindo, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4, ressuscitaremos com ele em glória e com ele reinaremos para todos sempre ao lado do nosso noivo maravilhoso Jesus de Nazaré. Maranata, vem Senhor Jesus. Põe em ordem a tua casa, conserta todas as coisas, leve a vida cristã a sério. Jesus está voltando, o Messias está retornando para julgar todas as coisas. Então, prepare-se para encontrares com teu Deus. Siga-nos nas redes sociais, dê um joinha, deixe seus comentários, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Se você quiser semear nesse ministério, aqui tem as nossas redes sociais. Entre também, tem os nossos, como você pode fazer isso, nesse link do YouTube. E também tem as nossas redes sociais e o site da nossa igreja, betelonline.com.br, com vasto material de vídeos, por ordem cronológica, né? Coisa maravilhosa. A coleção escatológica do Pastor Volteri está tudo ali disponível para você. Site betelonline.com.br. Um abraço, Deus abençoe. Amém e amém.